My name is Anna. O meu nome é Ana. I'm from Holland. Eu sou lá da Holanda. And my word is obrigada. E a minha palavra é obrigado. Meu nome é Sara. I'm from Australia. Eu sou lá da Austrália, meu nome é Sara. And my word is legal. E a minha palavra é legal. My name is Gabriela. Meu nome é Gabriela. I'm from Hungary. Eu sou da Hungria. And my word is, E a minha palavra, or words, is ou palavras, Deus te abençoe. Deus te abençoe. E o meu nome é Daniel. E o meu país é Nova Zelândia, é da Coreia do Sul. Como foi seu dia? My name is Josh. I'm Meu nome é from Josh. Canada. Eu sou do Canadá. And my word is Gloria a Deus. E a minha palavra é glória a Deus. My name is Armin. I'm from Norway. Eu sou da Noruega. My word is oi. E a minha palavra é oi. My name is Amy. I'm from Australia. Meu nome é Amy, eu sou lá da Austrália. And my word is bom dia. E a minha palavra é bom dia. Boa noite. O meu nome é H, uma letra, inglês H, português H. Eu sou das Filipinas. Sim. My Portuguese is brasileira maravilhosa. O meu português é brasileiro. Boa noite a todos, eu sou Noemi de Portugal e eu acho que já conheço as palavras portuguesas todas. My name is John from Lebanon. O meu nome é John, eu sou lá do Líbano. My word is coxinha. E a minha palavra é coxinha. Hello everyone, my name is Melissa and I'm from Indonesia. Oi a todos, meu nome é Melissa, eu sou lá da Indonésia. My word is Deus é bom. E a minha palavra é Deus é bom. Brandon, dos Estados Unidos. My word is comida. A minha palavra é comida. So yeah, just thank you again for having us. Então, muito obrigado por nos receberem. We've been to a lot of churches in our time in Brazil. Nesse tempo que a gente está aqui no Brasil, a gente já foi em muitas igrejas. But every time I like to notice something special about that church. Mas em cada igreja eu gosto de notar algo especial nessa igreja. And I think this time my whole team can agree. E eu acho que dessa vez toda a nossa equipe vai concordar. That we were just blown away by your guys' heart for worship. Que a gente amou o louvor de vocês. It's so beautiful how you guys have all of these talents that you've brought together. É lindo ver todos esses talentos aqui junto. And just to see everybody, even young children joining in on it, it's E amazing. ver as criancinhas participando, todo mundo, é incrível. All right, so today we're just going to share a little bit about what God has been speaking to our lives. Então essa noite a gente vai mostrar um pouquinho para vocês o que Deus tem falado nas nossas vidas. And first of all, I wanted to introduce my great friend. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar um amigo ou uma amiga. I don't only love him because he's the other Canadian on the team, É um amigo que eu não somente amo por ser o outro canadense da equipe, but he's just an amazing man of God, and we've gotten to see him grow so amazingly in this mas school. ele é um homem de Deus incrível e a gente conseguiu ver ele crescer bastante nessa escola. And he's going to share a little bit of his story for all of us to hear. E ele vai compartilhar um pouquinho da história dele para todos nós essa noite. Hello everyone.
Olá a todos. Today I want to share something from my life with you all. Hoje eu gostaria de compartilhar algo da minha vida com vocês. It's a pretty emotional subject, so if I get a little bit teary or something, Para you mim é know why. assunto que envolve bastante emoção, então se cair uma lágrima aqui, vocês me entendam. Sharing is something that doesn't come very easy for me, and during this time in Brazil, I have been challenged to share. Compartilhar é algo que não é muito fácil para mim. E durante esse tempo aqui no Brasil, eu tenho sido desafiado a compartilhar. I was born and raised in a Christian household. Eu nasci e fui criado num lar cristão. I have 2 younger sisters and 1 older one. Eu tenho 2 irmãs mais novas e uma mais novas e uma mais velha. For most of our lives, our parents weren't very deep in their relationships with Jesus. E pela maior parte das nossas vidas, os nossos pais tiveram um relacionamento bem profundo com Jesus. But they did their best to guide us on the right path and push us to make our faith our own. E eles fizeram o melhor ali para nos guiar no caminho certo e para que a gente tivesse a nossa própria fé. Today I'm going to be talking about my older sister. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha irmã mais velha. About 7 years ago, she walked away from the faith. Há uns 7 anos atrás, ela se desviou da fé. It was due to a guy who claimed he was a Christian, but acted in a manner opposite of that. E isso aconteceu por causa de um cara que falava que ele era cristão, mas agia de uma forma totalmente oposta a isso. Only a year before that, she had professed her faith as her own. Então, um ano antes disso, ela havia aceitado Jesus. So quite quickly after professing her faith, she walked away from it. E logo depois de professar a fé dela, ela acabou se afastando dessa mesma fé. She didn't really have enough time to make her faith her own. E ela não teve, na verdade, nem tempo ali de ter a própria. It was always just religion and rules to follow. Para ela sempre se tratou ali de religião e de regras a serem seguidas. Since then, she has always resented God and faith. E desde então elas têm estado ressentida com Deus e com a fé. And she's wanted nothing to do with it. E ela não quer ter nada a ver com isso. A year or so after this, E um ano e pouco depois disso, she met a guy at her work and they started dating. ela conheceu um cara no trabalho e eles começaram a namorar. Our family didn't know at the time, but we later found out that he was an atheist. E na época a nossa família não sabia, mas depois a gente descobriu que ele era ateu. And for the next 5 years, she has been ignoring what she has grown up believing. E pelos próximos 5 anos ela passou ali simplesmente ignorando tudo aquilo que ela acreditava antes, And just living as the rest of the world does, looking out for number 1, vivendo como o restante do mundo vive, which is herself. que é se colocar em primeiro lugar. This is very sad to see as her sibling, E como irmão, isso é algo muito triste de ver. and it's scary because I worry that she will never have or give a second chance to her faith. E isso é algo que para mim é assustador também, porque eu fico preocupado que ela não vai ter uma outra chance ou se dá até uma nova chance. This causes me to worry about her and her future. E isso faz com que eu me preocupe em relação ao futuro dela. But in Matthew 6, verse 34, it Mas says, lá em Mateus 6, versículo 34, diz o seguinte: "Therefore do not worry about tomorrow, for Não- tomorrow Não vos preocupeis com o amanhã, for tomorrow will worry about itself. pois o amanhã trará o seu próprio mal. Each day has enough trouble of its own." Cada dia tem o seu próprio mal. Even though it's hard to watch, Mesmo que seja difícil ver isso acontecendo com ela, I have to trust that just like in Luke 15, eu preciso confiar que assim como está escrito lá em Lucas, no capítulo 15, where it talks about how the good shepherd, onde fala sobre o bom pastor, which is Jesus, que é Jesus, leaves the 99 righteous people or good people fala que ele deixa as 99 ovelhas que estão perdidas, as 99 ovelhas, to pursue the one that has walked away from the faith para or buscar aquela gone ovelha astray. desgarrada que largou toda a fé. In this case, it's my sister. E nesse caso, essa ovelhinha é a minha irmã. And he will do the same thing for her. E ele vai fazer a mesma coisa que ele fez por aquela ovelha perdida pela minha irmã. Just very recently, she has moved out with this guy who she's been dating for 5 years. E recentemente ela se mudou e foi morar com esse rapaz que ela está namorando há 5 anos. This has given my parents and I a lot of stress. E isso trouxe bastante estresse para nossa família.
I wanted to say, hearing a testimony from my friend Molly, E eu gostaria de dizer que ao ouvir um testemunho da minha amiga Molly, she talked about how sharing her story to this lady, ela falou sobre uma vez que ela compartilhou a história dela com uma senhora, about how just like Molly prays for her family members that don't know the Lord, que assim como a Molly ora pela família dela, as pessoas na família que não conhecem o Senhor, this lady's children prayed for her. que as filhas, os filhos dessa senhora oravam por ela. And she told her that they were the answer to her kids' prayers. E ela falou que eles eram a resposta para as orações dos filhos dela. She then broke down and cried, Daí depois disso ela chorou muito and after continued conversation gave her life to the Lord. e depois de uma conversa ali ela acabou se entregando a Jesus. I want the same for my older sister. E eu quero que isso aconteça também com a minha irmã mais velha. This has really given me motivation and reason to really want to share with people and obey Isso God. é algo que tem me dado uma motivação muito grande de compartilhar Jesus com outras pessoas. Because not only do I want people to talk to my sister about Porque Jesus, não somente eu quero que pessoas vão falar com a minha irmã sobre Jesus, but there are other people out there that want the same thing for their mas family. tem outras pessoas por aí que querem as mesmas coisas para suas famílias. And that could be me. E esse poderia ser eu. I heard a word from one of the speakers during the lecture part of this school, Durante o período teórico da nossa escola, um dos professores trouxe uma palavra and it went something like this. que falou mais ou menos assim: How much do you have to hate a person not to share the gospel o with them? quanto que você precisa odiar uma pessoa para não compartilhar o evangelho com ela? This shook me and made me think so much more about sharing my faith. Isso foi algo que me abalou e fez eu pensar muito mais no quanto eu preciso compartilhar a minha fé. This has helped me and made me start praying for more boldness to share, Isso me ajudou a orar e pedir mais ousadia para compartilhar, testemunhar, and asking the Holy Spirit to guide what I say, e também pedir que o Espírito Santo venha me guiar em tudo que eu diga, so that I'm saying what He wants and not what I want. para que eu diga aquilo que Ele quer que eu diga e não o que eu quero dizer. When I think about this guy who caused my sister to walk away from the faith, Quando eu penso nesse rapaz que fez com que a minha irmã se desviasse da fé, I had resentment and hatred for him. eu tenho ressentimento e ódio em relação a ele, But God calls us to love our enemies. mas Deus nos chama para amar os nossos inimigos. This verse from Matthew 5, E tem um versículo lá em Mateus 43 to 48 5, do 43 ao 48, says, que diz o seguinte: Your ancestors have also been taught, Vocês ouvirão o que foi dito: love your neighbors and hate the one who hates you. ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. However, I say to you, Mas eu digo: love your enemy, amem os seus inimigos bless the one who curses you, e orem por aqueles que os perseguem. do something wonderful for the one who hates you, Faça algo maravilhoso para aquele que te odeia and respond to the very ones who persecute you by praying for them. e responda àqueles que te perseguem orando por eles. For that will reveal your identity as children, Porque isso, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai as children of your heavenly Father. que está nos céus. He is kind to all by bringing the sunrise to warm and rainfall to refresh. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons. Whether a person does what is good or evil. Então, quer a pessoa faça o que é bom ou o que é ruim, What reward do you deserve if you only love the lovable? se vocês amarem aqueles que os amam, Don't even the tax collectors and do that? como que você e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Don't even the ungodly do that? Até os pagãos fazem isso. Since you are children of a perfect Father in heaven, Portanto, sejam perfeitos, you are to be perfect like him. como perfeito é o Pai celestial de vocês.
So if there is someone in your life that has caused you or your family hurt or pain, Então, se existe alguma pessoa na sua vida que trouxe dor e coisas ruins para você e para sua família, I ask that you think of what Jesus says here and love them. gostaria de pedir que você refletisse sobre o que Jesus falou aqui nessa passagem e amasse essa pessoa. I know it's hard and counterintuitive, Eu sei que é algo difícil e vai contra a nossa natureza, but it really will make a difference in your own life mas é algo que vai realmente fazer a diferença na sua própria vida. because you aren't holding on to resentment anymore. Porque quando você deixa de se apegar ao ressentimento, You will be able to see God at work and hear his voice more você clearly. vai ser capaz de ver Deus trabalhar e de ouvir a voz dele mais claramente. So when you pray, Então, quando você orar, pray not only for the people that you love and that are não close to you, ore somente pelas pessoas que você ama e que são próximas a você. but maybe wandering from God. Sorry, that was a continue on. So it said, pray not only for the ones that love you and are close to you, but maybe wandering from God. But also, even more so, the people that have hurt you and you feel resentment towards. Mas ore muito mais pelas pessoas que te feriram e pelas pessoas contra quem você ainda tem ressentimento. Because as Christians, those are the ones we are supposed to love, Porque como cristãos, são essas pessoas que a gente deve amar. the ones that God loves. Aquelas que Deus ama. Thank you. Obrigado, gente. Thank you so much, Josh. Obrigado, Josh. It really touched my heart. I have a brother Eu tenho um irmão, então isso tocou bastante o meu coração. who's in the same place, and I É um pray irmão for que him está a na lot. mesma situação da irmã dele. And I would want somebody to speak to my brother as well. E eu adoraria que alguém viesse levar a palavra de Deus para o meu irmão também. And I'm sure a lot of people in this room can sympathize with that. E eu tenho certeza que várias pessoas aqui nesse lugar podem se identificar com isso. Yeah, so thank you so much for sharing. Então, muito obrigado por compartilhar. So our organization, YWAM, has two main values. Então, a nossa organização, a Jocum, ela tem dois valores principais, It's to know God and to make him known. que é conhecer Known e parte do fazer Deus conhecido is what we've been doing in the past month é o que a gente tem feito aqui no Brasil nesse último mês. of serving people and of growing in our relationship with God by sharing. Servindo as pessoas e crescendo no nosso relacionamento com Deus ao compartilhá-lo. And I have a friend who's going to come up and share with us today. E eu tenho uma amiga que vai vir aqui compartilhar com a gente essa noite. My beautiful friend Sarah from Australia. Minha linda amiga Sara, da Austrália. Yes, I'm very excited for what she has to share with us. E eu estou bem empolgada com aquilo que ela Thanks so much for having us, guys. Muito obrigado, queridos, por nos receberem aqui. Yeah, so God put on my heart to share a story with you about my father and I. Deus colocou no meu coração para eu compartilhar com vocês uma história sobre nada bem dolorosa e longa. So our relationship could be summed up in one simple exchange I remember from my childhood. Então eu lembro que a gente poderia resumir o meu relacionamento E ele respondeu: "Que bom." He was a very entitled and manipulative man. Ele era um homem cheio de si, manipulador. And my childhood was marked by neglect and abuse. E a minha infância ela foi marcada pela negligência e pelo abuso. The constant degrading of my mother and choosing alcohol over our family. A minha mãe sempre nos degradando e escolhendo sempre o álcool ao invés da nossa família. Until eventually we ended up having to leave E daí chegou uma hora que a gente precisou sair de casa. for our safety. A gente precisou sair para ficar seguro. And then came the years of the accusatory messages, E daí a gente passou durante anos recebendo mensagens de acusação,
popping into our lives to hurt us and popping back out again. que acabavam sempre surgindo na nossa vida ali para nos ameaçar. Yeah, he felt that we were entitled to relationship with him because of how he provided for us financially. O meu pai achava que a gente deveria se relacionar com ele porque ele provia para a gente financeiramente. But what he didn't understand is that we would have traded every penny for relationship with him. Mas o que ele não entendia é que a gente trocaria cada centavo daquilo que ele investiu na gente por um relacionamento de verdade com ele. And so I left the door open for relationship and I hoped for change and I prayed for change. Então eu deixei a porta aberta para o relacionamento, eu esperei que houvesse mudança, eu orei por mudança. But he had no interest in communicating with me in a way that was safe for me and respected my boundaries. Mas ele não se comunicava comigo de uma maneira que era segura, que respeitava os meus limites. And so earlier this year he had a surgery that he wasn't sure if it would be his last. E no início desse ano ele teve uma cirurgia, ele não sabia se seria a última. And he wanted to see me and I wanted to see him, but I had to do that in a safe way. E ele queria me ver e eu queria vê-lo, então a gente precisou fazer isso de uma maneira segura. And he ended up deciding that he would rather not see me at all than get to have me in a vulnerable place when I met with him. E ele acabou decidindo então não encontrar comigo para que eu não tivesse vulnerável ali naquele momento com ele. And this was sort of the final straw of rejection from him. E para mim esse foi o último golpe de rejeição dele. And in that time I realized that this man that didn't know me at all and had invested nothing in getting to know who I was. E naquela época eu fiquei pensando nesse homem que não sabia nem quem eu era, que não havia investido tempo em saber em saber nada sobre mim. Had decided that he really didn't want relationship with me. Eu decidi que ele não queria se relacionar comigo. And I realized that this God I'd been following and calling a father E eu percebi que esse Deus que eu estava seguindo, que eu chamava de pai, knew absolutely everything about me, the good and the bad. sabia tudo sobre mim, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. And he would do anything to be with me, E ele faria qualquer coisa para estar comigo, even die. até morrer. So not only did God show me that he loved me, Então Deus não somente mostrou que ele me amava, but he taught me how to forgive. mas ele me ensinou a perdoar. I didn't know how to forgive somebody who was continually hurting my family. Eu não sabia como perdoar uma pessoa que estava continuamente ali ferindo a minha família. And someone who didn't want to be forgiven. E alguém que nem queria ser perdoado. I had to choose over and over to forgive him. E eu precisei escolher várias vezes perdoá-lo. I couldn't force him to change. I couldn't get him to apologize or be the father I needed. Eu não conseguia forçar ele a mudar, forçar ele a pedir desculpas ou e triste. And so now I know that he cannot change anything. Então, agora eu sei que ele não pode mudar nada, But I can choose to forgive him. mas eu posso escolher perdoá-lo. Jesus says that, Paul says that Jesus died while we were still sinners. O apóstolo Paulo, ele fala que Jesus, ele morreu enquanto a gente ainda era pecador. And a few verses earlier, he says that is just the right time. E alguns versos antes ele fala que Jesus morreu na hora certa. There is no time like the present to forgive. Que não existe tempo como hoje, o presente, para que a gente perdoe. And as fellow sinners, we actually don't have any right to hold on to unforgiveness. We don't have any right to hold on to. A gente não tem nenhum direito de se apegar à falta de perdão. I'm going to read a story Eu vou ler uma história from John 8, 3 to 11. que está lá em João, capítulo 8. A gente vai ler do 3 ao 11. Shall I read the whole thing and then you
As he was speaking, the teachers of religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught in the act of adultery. They put her in front of the crowd. "Teacher," they said to Jesus, "this woman was caught in the act of adultery. The law of Moses says to stone her. What do you say?" They were trying to trap him in saying something they could use against him, but Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger. They kept demanding an answer, so he stood up again and said, "All right, but let the one who has never sinned throw the first stone." Then he stooped down again and wrote in the dust. When the accusers heard this, they slipped away one by one, beginning with the oldest, until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman. Then Jesus stood up again and said to the woman, "Where are your accusers? Didn't even one of them condemn you?" "No, Lord," she said. And Jesus said, "Neither do I. Go and sin no more." Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: "Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor o que diz?" Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: "Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela." Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: "Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou?" "Ninguém, Senhor," disse ela. Declarou Jesus: "Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado." What I find so interesting about this story is found in the last verses. O que eu acho interessante nessa história está aqui nos últimos versículos. There was somebody there who was without sin, Havia alguém ali entre aquelas pessoas que não tinha pecado. and he even said, "I do not condemn you." E ele disse: "Eu não te condeno." So by this model, we need to forgive people. Então, através desse modelo de Jesus que a gente deve perdoar as pessoas. I didn't understand what forgiveness felt like I said. Então, como eu disse, eu não entendia o que era perdoar. I just had to choose to forgive. Eu precisei escolher perdoar. And after he passed away, I learned what it really felt like to fully forgive. E depois que o meu pai faleceu, eu aprendi o que realmente fazia o que eu realmente sentia ao perdoar plenamente. No longer do I hold a grudge. Então eu não estava mais me apegando àqueles ressentimentos. And I had to release him from the responsibility he'd never fulfill. E eu precisei liberar o meu pai da responsabilidade que ele nunca cumpriu na minha vida. And that doesn't make what he did any less wrong. E isso não faz com que aquilo que o meu pai fez seja menos errado. That's not what forgiveness is about. Não é isso que é perdão. And because I'm not so angry anymore, this has turned into a sadness for the miserable way that he lived his life. E como hoje eu não estou mais tão brava com ele, isso acabou se tornando uma tristeza pela maneira que o meu pai viveu a vida dele. It's turned into a deep love for him. Acabou se transformando num amor profundo pelo meu pai. A love that makes me hope that he's celebrating with God in heaven now. Um amor que faz com que eu espere que ele esteja celebrando com Deus hoje no céu. Even though he doesn't deserve it, and neither do I. Mesmo que ele não mereça, e eu também não mereça. And when an injustice happens, you can feel a real sense of righteous anger. Quando acontece alguma injustiça, a gente sente aquele senso de justiça na gente, não sente? I'm angry that my family were treated the way they were. E eu ficava muito brava com a maneira que a minha família era tratada pelos meus pais. And it frustrates me that I have to consciously change the way that I think about marriage and parenthood. E isso me frustra, ter que constantemente mudar aquilo que eu penso sobre casamento, sobre família. Because of how that was modeled to me. Por causa do modelo que eu tive na minha própria família. But I'm not angry at him anymore. Mas eu não estou mais brava com o meu pai. I just love him. Eu simplesmente o amo. Anger is much easier to control. A ira é muito mais fácil de controlar. And sadness just hurts. E a tristeza é algo que só machuca. Choosing to have this response means that when I see a father delight in their child, Isso significa que quando eu vejo um pai se regozijando com uma criança, it brings me pain. isso é algo que me traz dor. But it's also very beautiful to see that that can exist. Mas também é lindo ver que isso pode existir.
But trust me when I say, allowing yourself to love someone who was once very unlovely to you is worth it. E eu queria que vocês acreditassem em mim quando eu digo que você se permitir amar uma pessoa que te machucou bastante é algo que vale a pena. It's far more beautiful than the fermented unforgiveness that is bitterness. É muito mais lindo do que aquela falta de perdão que dentro da gente gera amargura. And it's amazing what choosing this response can do for your own heart. E é incrível quando você escolhe essa resposta, o que isso faz no seu coração. It gives me hope that my marriage one day won't be the same. Isso me dá a esperança de que o meu casamento, quando eu me casar, não vai ser do mesmo jeito. And earthly fatherhood can be done better. E que a paternidade aqui nessa terra pode ser melhor. And it allows me to treasure the few good memories that my dad and I did share. E isso permite também que eu lembre-me das boas memórias que eu compartilhei com o meu pai. In Matthew 16:14 to 15, Jesus says, Lá em Mateus 16, "For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." 6:14 to 15. Mateus 6, do 14 ao 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. We must take this seriously. This is an instruction. A gente precisa levar isso que está escrito aqui a sério, porque isso é uma instrução de Jesus. Part of surrendering to a life of discipleship is surrendering your right for anger. Parte da gente se render para uma vida de discipulado com Jesus é a gente abrir mão do nosso direito de se irar. And trust me, it's worth it. Confia em mim, acredita em mim quando eu digo que vale a pena, gente. It leaves the door open for love in other relationships. Isso deixa a porta aberta para a gente amar em outros relacionamentos. And it keeps your heart soft. E isso faz com que o nosso coração se mantenha quebrantado. The night I found out about my dad passing away, Na noite que eu descobri que o meu pai havia falecido, there was a worship session with our school. a gente estava tendo uma noite de louvor na nossa escola. I had to get my eyes off of my circumstances and back onto God. E eu precisei tirar os olhos ali das minhas circunstâncias e levar meus olhos de volta a Deus. So I joined in, and one of the lines in the song said, Então eu entrei naquele momento de louvor e eu lembro que uma das frases da música era: "I've known you as a father, I've known you as a friend." Eu te conheci como pai, eu te conheci como amigo. And I was reminded of the way that God has been restoring my understanding of fatherhood. E naquele momento eu lembrei da maneira que Deus estava restaurando o entendimento que eu tinha de paternidade. I realized that when I was a kid and we were on the farm that we owned, Eu lembrei que quando eu era criança e a gente estava num sítio que a gente tinha, that my earthly father only approved of me when I was being very helpful. que o meu pai terreno, ele só me aprovava quando eu estava sendo útil. And I'd started to see God this way. E eu comecei a ver Deus dessa maneira. For a while there, I was comfortable that God loved me because I realized that I had some gifts. Por um tempo, eu estava confortável em saber que Deus me amava porque eu tinha alguns dons e talentos. But that didn't allow for the grace that comes with our weakness and our brokenness. Mas isso não permitia aquela graça que vem quando a gente está quebrado, quando a gente está fraco. And how God just loves us unconditionally. E como Deus nos ama incondicionalmente. We're totally useless without him anyway. A gente é totalmente inútil sem Deus, de qualquer maneira. Yeah. And I was reminded of a vision that God gave me a while back. E naquela noite eu lembrei de uma visão que Deus tinha me dado um tempo atrás. It was a vision of Jesus and I dancing together. E era uma visão de Jesus e eu dançando juntos.
Thank you so much, Sarah. Muito obrigado, Sara. I think that's such an important message that everybody needs to hear. Eu acho que essa é uma mensagem importante que todos nós precisamos ouvir, né? There is so much hurt in this world, Tem tanta machucado nesse mundo and it can be so easy just to wallow in that and to become so unforgiving. e é muito fácil a gente ficar preso nessas coisas que nos machucaram. But the Lord strengthens us and raises us to a place where we are able to work on forgiving others. Mas o Senhor nos fortalece e nos leva para um lugar onde a gente é capaz de perdoar os outros. And I feel so honored to be able to have seen Sarah on this journey. E eu me sinto muito honrada de ter tá lá ao lado da Sara nessa jornada. So I thank everybody for having us and having us be able to share what God has been speaking to us. Eu gostaria de agradecer vocês, queridos, por nos receberem e nos permitirem compartilhar essas coisas que Deus tem compartilhado com a gente. And I know that God has his hand over this church and that it is especially blessed. E eu sei que Deus tem a mão dele sobre essa igreja e que vocês são especialmente abençoados. Amen. Amém? Glória a Deus. Quantos aí foram abençoados aí, querido? Deus, Ele quer curar os corações, né? Porque muitas vezes que a gente tem tanta pendência aqui no nosso coração, né? Somos tão, assim, temos facilidade de guardar mágoas, ressentimento. E às vezes a gente fala, não, tem algum problema? Não, tudo bem. Mas lá dentro, né? Está guardado ali aquela mágoa, aquele ressentimento. E o pior de tudo, que tem pessoas que permitem que que essa falta de perdão se torne tão grande que ela prefere ir para o inferno do que perdoar. Eu já vi uma pessoa falando assim, se for para mim ir para o céu, né? Para mim ir para o céu, eu tenho que perdoar essa pessoa aqui, eu prefiro ir para o inferno, mas eu não perdoo essa pessoa. Eu já ouvi alguém falar isso. E essa pessoa dizer que era crente. Então eu creio que hoje o Senhor está querendo que o nosso coração seja curado. Amém? De toda mágoa, de todo ressentimento, de toda pendência. Amém, queridos? Porque nós somos aqui, toda família tem briga, toda família tem desentendimento. E não é diferente na igreja, né? Às vezes você se desentende com o irmão, fala de uma forma que a pessoa entende outra coisa. Então que o nosso coração venha estar livre para perdoar, para amar. Que você possa olhar para cada um dos irmãos que estão aqui nessa igreja hoje. Olhar bem, sabe olhar assim bem no fundo do olho, assim dizer, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Você pode olhar para o irmão do teu lado, da tua esquerda, da tua direita. E falar isso para ele, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Você pode, ou você vai falar, né? Olha, para o irmão da esquerda eu te amo, mas para o da direita é difícil. Ou da frente, né? Ou talvez seja o de trás. Mas que hoje você determine no seu coração, eu vou amar o meu irmão. Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida. Não está te tratando, ela está te moldando. Ela está te aperfeiçoando em Deus. Te fazendo um vaso melhor, um vaso para a glória de Deus. Aí às vezes você, Deus está me tratando. Não, Deus, aquele irmão está me tratando. Não, Deus está falando, não, eu estou te aperfeiçoando, meu filho. Eu estou moldando você para se parecer comigo. Amém? Porque nós somos muito fácil quando é com a gente de querer o perdão, né? Não, Deus tem que me perdoar. Não, as pessoas têm que me perdoar. Mas quando é com a gente negócio, né? Não, o que aquela pessoa fez comigo. Não, não merecia aqui. Eu não vou perdoar. Então que hoje teu coração esteja livre. Amém, querido? Fale para o seu irmão, meu irmão, esteja livre. Perdoe, amém?
Vamos nos amar mais. Ame aquele que é difícil. Que a Bíblia mesmo diz, né? Se a gente ama só aqueles que nos amam, as pessoas do mundo também fazem isso. A diferença está quando a gente ama aquele que é difícil de amar. Aquele que, né, que fala mal de você, que te dá punhalada nas costas. Amar isso daí é esse que é o lindo do cristianismo, né? Você amar aqueles que te prejudicam. Lá no teu trabalho, lá que fica querendo, né, que você seja prejudicado. Aí você vai dizer, meu amado, meu querido, você é uma bênção na minha vida. Eu te amo em Cristo Jesus. Leva um presente para ele, você vai quebrar o cara. Olha aí, o cara vai dizer, não, ele vai me dar bem uma bomba. Quando você, não é uma bomba, é um chocolate. Não é? Uma bomba de chocolate. Você não vai fazer isso, né? Você vai agir em amor. Sabe, o maior poder que o Evangelho tem é o amor, queridos. O que derrotou o Império Romano, a igreja primitiva, quando nasceu, no meio da perseguição, o que derrubou o Império Romano foi o amor. Nero não entendia como é que pode esse povo estar matando ele, mas eles estão morrendo, sorrindo, adorando a Deus e nos amando. Eles não pegaram espada para querer combater na força do braço, não. Eles venceram no amor. Olha para o seu irmão aí, será que você ama ele de verdade aí? Se você ama, você vai ser agora um profeta. Dizer, meu irmão, hoje eu vou pagar um lanche para você. Eita, olha aí o pessoal recebendo. Eita, Geraldinho, recebeu, né, Geraldinho? Hoje eu vou pagar um lanche para ti, Geraldinho. Hoje eu pago, viu, Geraldinho? Glória a Deus. E hoje também eu quero pagar, né? Eu quero pagar o lanche para a equipe da Jocum, da Suíça. Aí eu quero, né, abençoar eles, né, na pizza, alguma coisa aí que eles quiserem. Eu vou pagar, vou abençoar eles. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? Não, pera aí, rapidinho, calma aí. Já ia esquecendo, eu sou uma benção. Hoje teve o batismo. E temos 9 novos membros da Igreja Aliança.